Mas então é isso, vamos reagir ao Danilo Gentili, presidenciável. Será Danilo Gentili o nosso futuro Zelensky? Será Danilo Gentili nosso futuro marionete da OTAN? Office boy de Washington? Será ele? Esperamos que não. Aprendi com a experiência do Bolsonaro que nós não podemos subestimar os idiotas. Não podemos subestimar os idiotas, né? Eu dizia lá por, sei eu, 2014, 2015, que Bolsonaro jamais seria presidente. Que por mais que ele tivesse um impacto na sociedade para ser um deputado com uma boa votação e ainda conseguir colocar seus filhos mamando nas tetas do Estado, eu acreditava que ele seria desconstituído pelos políticos profissionais mais competentes muito antes de se tornar presidente. Entretanto, errei miseravelmente. E por mais que eu ache pouco provável que o Danilo Gentili, de fato, torne-se o nosso Zelensky, o nosso office boy de Washington, eu não digo mais que é impossível. Não digo mais que é impossível. E hoje nós vamos reagir aqui, então, a um corte, tá? A um corte do Scrotili, quer dizer, do Danilo Gentili. Né? Eu fico repetindo isso que até me perco, né? Lá, na Deriva, se não me engano é na Deriva, né? Lá do Arthur Petri, e o corte está intitulado aqui como O Politicamente Correto tem seu lado positivo? Vocês já podem imaginar o que vem por aí, né? O que vem por aí, hein? Bora, vamos passar raiva. Mas tem gente que finge, né? Tem gente que finge que não achou engraçado, que não pensa coisa errada. Tem gente que consegue fingir pra não ir pro gulag, que é o nosso hoje é o cancelamento. Né? Alguns conseguem fingir, mas nem todo mundo. Mas o meu medo é... Não passa pela cabeça dos caras, será que pode ter gente e muita gente que simplesmente não acha engraçado mesmo? Saca a arrogância? Saca a arrogância? Quer dizer, todo mundo é obrigado a achar engraçada a piada merda que você contou. Vou dizer uma coisa pra vocês, eu sou um cara, né, millennial, né? É assim que chama, eu acho, né? Então, nasci lá em 81, numa época que ainda não havia preocupação, ou pelo menos tanta preocupação, em melhorar esse ambiente do humor. Então se tinha muita piada reforçando as estruturas de opressão. Então era um padrão a piada com o oprimido. Eu cresci vendo isso ser reproduzido. Então, piada racista, homofóbica, misógina, sempre foi o padrão. E veja, é natural, então, se eu cresci nesse meio, tu tinha ali toda uma superestrutura, né, ajudando a moldar o meu intelecto, seria normal que eu achasse isso engraçado. E de fato, achava. Mas o que eu tô querendo dizer? Qual o ponto? A partir do momento que a gente começa a entender, e a gente começa a pensar, poxa, né, esse tipo de brincadeirinha acaba reproduzindo estruturas que não são legais. E aí a gente começa a entender que, poxa, de repente não é necessário esse tipo de reprodução. Tem outras formas de fazer isso. E aí, galera, se a gente de fato está disposto a compreender, as coisas, inclusive, começam a perder a graça. Então imagina para os mais jovens que já nasceram no mundo, que já conseguiu entender que a gente pode melhorar, que a gente pode evoluir, que a gente não precisa repetir as mesmas merdas para sempre. Né? E o humor reaça tem isso, porque isso é um fenômeno totalmente reacionário. Disso que eles estão falando ali, né? Das pessoas fingirem que não acham graça, etc e tal. Porque, na verdade, como são reaças conversando, eles partem do princípio que todo mundo também é reacionário. Ou seja, que todo mundo acha que o seu mundinho do conforto é
aquilo que deve ser para sempre, ou que é o que deve ser melhor. Né? Por quê? Porque não são atingidos por essas questões. Né? É que muitas pessoas comecem a fingir, e a gente começa a fingir um pro outro que a gente não acha engraçado certas coisas, e daqui a pouco isso vira uma sociedade completamente falsa. Isso é bom. Sabe o que isso significa? Menos concorrência. Nossa E menos senhora, nossa senhora. Tem horas assim que, não sei, é uma metralhadora de um lado, uma metralhadora do outro. Falsa, quer dizer, se as pessoas pararam de achar graça de piada racista, as pessoas são falsas? Aí vem o outro e diz, não, mas isso é bom. É bom, é bom. Vamos ver, como é que ele vai justificar essa merda? Vamos ver. No show também. Não, não sei. Mas eu adoro Ah, quando não eu sabe. vejo comédia. Por exemplo, Vai outro dia eu ter vi gente o no show. Roda Viva. E eu não tenho problema em falar porque é público, né? E o Porchat tava lá dizendo que o politicamente correto é ótimo. Que ele é a favor do politicamente correto. Eu adoro ouvir isso de comediante, porque significa menos concorrência. Ah, por Significa quê? ótimo. O cara vai se domar, vai ficar cada vez mais sem graça. Tem mais espaço pra quem quer ser comediante de verdade. Então, quando Saca assim, ó, o cara é tão arrogante, tão autorreferenciado, porque ele tem público, por quê? Porque a ideologia estimula, né, a crença reaça, então ele tem público, o público reaça. Lógico que tem, e vai ter sempre no capitalismo. Aí porque ele tem público reaça, ele acha que quem não é reaça não tem. A gente tá vendo há quantos anos, gente? Tá? A gente tá vendo... Eu sempre dou o exemplo do Porta dos Fundos porque é o exemplo mais conhecido. Onde eles entenderam, não, a gente pode fazer a piada com o opressor, não com o oprimido. É só uma das N formas de não recorrer a um expediente que reproduz as opressões, sem perder a graça. Olha o sucesso que eles têm. Vamos dar um exemplo mais recente, choque de cultura. Qual o expediente? A ironia, o deboche. Eles pegam um estereótipo, né, daquilo que é opressor na sociedade e debocham e ridicularizam, ou seja, acaba no mesmo fim da turma do Porta dos Fundos, ou seja, piada com o opressor, não com o oprimido. Isso é só uma das formas que mostra que pode fazer sucesso, pode ter público e não precisa reforçar estruturas que fazem mal para tanta gente. Porque esse mal não é um mal em abstrato, galera. Porque quando a gente reforça racismo, a gente está reforçando estruturas que impactam diretamente a vida das pessoas. É a pessoa que tem mais dificuldade para conseguir emprego, é a pessoa que toma mais enquadro da polícia, é a pessoa que tem mais sofrido com o encarceramento em massa, é a pessoa que vai ter mais dificuldade de ter uma promoção na sua empresa, no seu emprego. Isso são elementos concretos que prejudicam a vida das pessoas em função das estruturas que esse tipo de piadinha reforça. A vida, olha o que nós matamos por ano de pessoas trans. A sua piadinha que reforça essas estruturas ajuda a continuar essa matança. Para quê? Para você que não sofre com nada disso, poder fazer o seu dinheirinho, a sua piadinha, explorando o conservadorismo e o reacionarismo de uma sociedade que estimula conservadorismo e reacionarismo a partir da ideologia, que precisa reforçar o capitalismo, portanto, é uma ideologia reacionária. É uma ideologia conservadora. Quando os comediantes começam a se regular, eles deixam de ser comediantes. Significa que mais comediantes bons, instintivos, que realmente amam a comédia vão surgir. E a demanda fica mais reprimida. Quando você reprime o riso, o anseio por rir aumenta. E quando você... Como deve ser fácil você falar qualquer merda sem nenhum tipo de responsabilidade de ter conexão com a realidade, né? Cara, tem todo dia surgindo novos comediantes. Na verdade, é uma autoilusão que ele deve estar se jogando. Para não estar percebendo que o tipo de piada que ele faz é um tipo em extinção. E que
deve ser inevitável. É um tipo em extinção. Porque o próprio capitalismo, ele também se apropria de pautas progressistas, como essas de melhorar este ambiente no sentido de não reproduzir opressões estruturais. O próprio capitalismo, ele tem essa tática também na sua ideologia. Olha, se nós não podemos vencer isso, porque isso é muito flagrante, e se nós continuar contra é pior, a gente se apropria disso e conduz isso a nosso gosto. Né? Aí a gente bota um arco-íris na lata da Coca-Cola e deu, tá resolvido o problema. Tá entendendo o que eu tô querendo falar? Né? Pink money, coisas do tipo. É nesse sentido. Então vejam, se mesmo o capitalismo entende que esse tipo de piada que o Danilo Gentili está defendendo deve acabar, porque já se rendeu a isso no sentido de não enfrentar e sim se apropriar, significa então que tipos como o Danilo Gentili fazendo sucesso estão em extinção. Então é por isso que ele tem que ficar nervoso mesmo. Porque é um tipo de humor em extinção. É uma espécie em extinção. Se você for um comediante que realmente faz a piada, você vai ter um público gigantesco dizendo: puta, que bom que você tá falando essas coisas. Eu adoro no seu show. Então, na verdade, é o contrário. É o contrário. Quanto mais as pessoas, quanto mais comediante adere à agendinha, menos concorrente você tem. E quanto mais a sociedade fica... O que ele tá chamando de menos concorrente, na verdade, é menos de nós existem. Ele não tá percebendo que ele já tá enxergando a sua própria extinção. Eu fico feliz de constatar isso na fala do Scrutili e Gentili. Que tá em relação ao humor, mais você vai ter um público fiel, mais você vai ter um público muito grato porque você tá lá fazendo isso. Do ponto de vista artístico, realmente eu entendo esse ponto, que a arte ela vai ficar melhor se tiver muita opressão naquela arte, né? Mas a gente vive, diferentemente da época do Stalin, onde a gente tem uma facilidade de controlar a população. O cara meteu um Stalin no meio do bagulho, meu. O cara meteu um Stalin no meio do bagulho. Ai, cara, como é fácil ser liberal, cara. Como é fácil muito maior, ser né? Por causa liberal. da tecnologia, rede social e tal. E o meu medo é que esse controle acabe respingando em pessoas que não têm... Por exemplo, o Bruno Lambert, que é o caso que a gente estava falando antes. Ele é um comediante pequeno, ele foi assediado juridicamente e tá tendo que responder um processo criminal. Pra ele, que não tem a estrutura pra aguentar isso, é muito foda. Aí imagina se isso começa a acontecer com outros comediantes que estão tentando ainda chegar no teu nível de segurança, de eu posso lotar um teatro, eu posso lotar uma arena e tal. Se isso começar a acontecer com esses comediantes menores, você não acha que aí tem um perigo de arte? Isso não vai começar, isso está acontecendo. Sinal dos tempos. Os comediantes, melhor dizendo, início de carreira, tem que se adaptar aos tempos. Né? Você não vai, por exemplo, terminar o seu ensino médio e se especializar para ser um datilógrafo. Bom, porque você não vai ter espaço no mercado de trabalho, né? Agora, a mesma coisa tem que ser posta pro lado da comédia. Se você tá produzindo um produto que o mercado não valora mais, você tá fora dele. Vocês não são capitalistas? É assim que funciona. É assim que funciona. Porque as instituições, é isso que essa galera não entende. A galera entende o Estado como um inimigo, né, do capital. Quando é o contrário, o Estado é um serviçal do capital. Então, quando começa a haver uma institucionalização desse tipo de coisa, é sinal de que o capital já entendeu que esse tipo de coisa o beneficia, ou no mínimo, ele não pode lutar contra e está procurando então se apropriar da narrativa, se apropriar a fim de tirar todo o caráter transformador, todo o caráter revolucionário que esse tipo de coisa possa estimular. Estagnar, porque ninguém vai jogar fora a sua vida particular, sua família, em nome da comédia. Claro que isso vai gerar uma crise no humor, como por exemplo, voltando aqui, o fato da União Soviética suprimir piadas gerou uma crise no mercado de comediantes lá. E a coisa começou a ser underground.
A União Soviética ela funciona um pouco como a Coreia do Norte, né? A Coreia Popular, né? Então, assim, joga qualquer coisa aí, né? Joga qualquer coisa aí descontextualizada ou pura e simplesmente mentira mesmo e fala, porque afinal de contas ninguém sabe nada mesmo. É mais ou menos assim que funciona. Assim como o governo americano proibir bebidas na época da lei seca, suprimiu e fez o mercado de bar e bebida entrar em crise. Mas isso não extinguiu. Sabe qual é o problema desse raciocínio? Como que você vai substituir, no caso, a bebida? Aí é o mesmo efeito de qualquer droga. Você substitui, você cria um submundo. A piada não, Danilo. Você não precisa parar de fazer piada. Entende? No caso da lei seca, era proibido bebida alcoólica. Então, qualquer tipo de bebida alcoólica não podia. Ninguém está proibindo a piada. Você pode fazer um mundo de piadas. O que a gente está tentando melhorar na nossa sociedade é no sentido de não achar mais legal piadas que reforcem opressões estruturais. Só isso. Você pode continuar fazendo a sua piada. Não é ilegal fazer piada, como era ilegal fazer bebida alcoólica. Você podia escolher fazer uma bebida alcoólica ou não alcoólica, só que a bebida não alcoólica ela não é a mesma coisa que a bebida alcoólica. Agora, uma piada racista e uma piada não racista. Entende? Ambas são piadas. Diferente de, num caso de termos uma bebida alcoólica e uma não bebida alcoólica. É impressionante. Durante um período, as pessoas arrumaram um bunker, arrumaram um jeito de fazer escondido. Enquanto o Império Romano suprimia o cristianismo, eles iam em porão fazer culto, mas não parou. Porque é um anseio da natureza humana. Beber é um anseio da natureza humana. Rir é um anseio da natureza humana. Não vai parar. O que vai acontecer? Talvez desça pro subsolo, talvez fique underground um tempo, mas depois, todos esses casos que eu tô citando aqui, hoje são mainstream. Sim. Quer ver que não? Eu vou dar um outro exemplo. Que dá para comparar com a questão da lei seca. Veio a lei seca, proibiu-se a venda de bebida alcoólica. Se criou uma indústria paralela, um mercado negro, para usar uma expressão aqui ruim, né? Mas para que vocês entendam o que eu estou querendo falar. No popular é isso, né? Um mercado paralelo, um mercado ilegal. Quando houve a retomada da legalidade da venda de bebidas, o que aconteceu com aquela indústria ilegal? Ela continuou existindo? Não, ela desapareceu. Por quê? Para quem produz, é muito melhor pagar um tributo, estar sujeito a uma regulamentação, controle de qualidade, né? Agências reguladoras, do que ficar no submundo, fora da lei, no mundo do crime. Tá entendendo? Porque vai ter, inclusive, mais consumidor para isso, porque o consumidor também prefere um produto que é regulamentado e é legal a um produto que é ilegal. Vamos trazer para o mundo da piada? A mesma coisa. Olha, não é legal a piada racista. Mas ela tem lá no submundo, no underground, né? Escondida, como o Danilo tá falando ali. Mas, ao mesmo tempo, tem no mundo que é legal, que não tem problema nenhum, a piada que não é racista. O público vai preferir qual? O que o Danilo tá esperneando, gente, é pura e simplesmente o medo da sua obsolescência. Ele tá ficando obsoleto. Ele tá vendo o seu estilo de piada se tornar obsoleto na sua frente. E tá negando isso, tentando tomar uma atitude política frente a isso. Ele não vai conseguir vencer. Ele não vai. Ele vai no máximo conseguir entrar para a política, para ser um cara defensor dessa pauta. Mas este processo de mudança, ele já está em curso. E o Danilo Gentili é absolutamente impotente no sentido de fazer qualquer coisa frente a isso. Acabar com a bebida, a natureza humana entrou em crise o mercado, mas a natureza humana hoje venceu isso
E bebida mainstream, você vê bebida no horário, propaganda de bebida no horário nobre da TV, qualquer bar você entra, você vai. Cristianismo, mesma coisa. Poderia dar vários outros exemplos. Cristianismo, então, eu não vou nem falar, né? É péssimo exemplo. Péssimo, né? Uma religião, né? Enfim, entrei numa outra problemática que eu nem quero discutir agora. Mas no caso da comédia, talvez, por um período entre em crise. Mas, no fim das contas, vai prevalecer. Agora, muito importante pra não entrar em crise, por isso que às vezes eu fico muito puto quando o comediante que tem nome se dobra a esse tipo de coisa. Porque o mais importante pra isso não entrar em crise é... Talvez porque eles não sejam burros que nem tu, Danilo. Eles têm uma opção. Vou ficar obsoleto e vou sair de cena, vou perder o emprego, ou vou me adaptar à nova realidade. É simples assim. E você fica puto, porque você é burro. Você é burro. Quem já se estabeleceu, quem tem uma carreira, quem realmente é comediante, criar meios para que, por exemplo, o Bruno Lambert não pare de trabalhar. Porque as portas vão se fechar pra ele, mas eu abri um bar exatamente pra comédia ser livre. No meu bar, o Bruno Lambert vai fazer. No meu bar, ele vai trabalhar. Se um dia a pessoa... Você vai no meu bar, eu faço questão de homenagear comediante que é processado, comediante que é cancelado. Eu fiz lá um ranking de processo. Nossa, cara, que coisa boa, hein? Ranking de processo, homenageei gente processar. Que ótimo, hein, cara? Que ótimo, né? Depois é a esquerda que defende bandido. Que orgulho, hein, senhor Danilo? Por isso que eu digo, cara, é uma pessoa muito bosta, velho. Ser humaninho de merda, hein? Ser humaninho de merda. Dando citações e honrarias por isso, para as pessoas não se dobrar. E, por exemplo, se alguém vem... É porque você é escroto mesmo, porque você é um bosta mesmo, é por isso. Não é para as pessoas não se dobrar. Isso é inevitável, né? É super estrutural, né? É produto das relações de produção. Foda-se a sua opinião, tá? Você faz isso porque você é um bosta. E o Bruno Lambert perde o emprego por causa de uma piada, quando eu fizer um show, eu vou levar ele pra abrir. Pra que ele continue trabalhando. Então, E ainda é demagogo pra caramba, porque não vai fazer isso aí, né? Não vai fazer isso aí, porque chega na hora, é tudo grana, é tudo pila, bofunfa, né? É o que pauta os contratos, quem abre, quem fecha, quem vai junto, quem não vai, né? É isso, né? Porque é uma outra coisa peculiar na direita, a demagogia. É importante, cara, que quem tem nome na comédia... Só que eu fico muito puto quando eu vejo comediante de nome se juntando com um censor, e não com um comediante. Quando o cara vai na TV e fala o politicamente correto está certo, ele está acenando para quem está censurando o comediante. E não para a classe de comediante. Então é complicado, entendeu? O complicado é você achar que representa a classe dos comediantes. Não, você só representa um tipo bosta de comediante. É isso. Você é o suprassumo da comédia antiquada, da comédia mofada, da comédia velha, da comédia obsoleta. É isso, você é obsoleto, pra dizer o mínimo de você, Danilo. É que eu acho que pra ele não tá do lado do censor, eu acho que ele não consegue entender essa dinâmica. Eu acho que ele tá... Não é porque ele não tá, cara, entendeu? Esse aí, Petri, que você tá tendo essa dificuldade aí, isso tem uma explicação, isso aí chama fenômeno Dunning-Kruger, entendeu? Dunning-Kruger, entendeu? Que é quando, assim, tipo... vulgarizando um pouco aqui, mas procurando ser didática, é quando você é burro demais para perceber a própria burrice. E aí você se acha esperto. Então, tipo, você sabe muito pouquinho de um assunto e você acha que sabe pra caralho daquilo. E aí não entende por que os outros não pensam igual a você a respeito desse assunto. Porque funciona assim. No início, quando você começa a estudar um assunto, lá pelas tantas você se acha o máximo. Só que se você não é burro, você continua estudando e percebe que, porra, não, na real eu não sei nada. E aí você entra num processo diferente, que é o quê? Que é aquele onde você até já sabe uma coisinha sobre o assunto, mas você começa a achar que não sabe nada. E aí começa a virar meio que uma síndrome do impostor. E aí se você continua estudando lá pelas tantas, você começa a adquirir alguma segurança. E aí você começa a debater um pouquinho sobre o assunto. Vocês ainda estão no nível Dunning-Kruger. O Dunning-Krieger, tá? Não sei qual seria a pronúncia melhor, mas é isso. Você é burro demais para perceber a própria burrice. Compreende? É isso. Acha que ele tá do lado do povo, que não quer se machucar com frases, etc. E tal. Tem esse lado e tem um lado também muito óbvio, né? Que a vida é muito mais fácil quando você tá falando o discurso da panelinha que define pra quem vai publicidade, que define quem que vai te dar uma manchete positiva no jornal. Se você falar... Quando o jornalista vem pra mim e fala qual é o limite do humor, e eu falo, meu limite do humor é a sua agenda ideológica. Me fale que eu não posso zoar, que eu não vou zoar. Sabe o que vai acontecer? Esse jornalista vai lá na redação do jornal e vai espalhar e eu sou um gênio na manchete da Folha de São Paulo amanhã.
Ai, tá bom, senhor Danilo Gentili, tá bom. Chegamos ao fim deste chorume irremediável, porque é irremediável, né, galera? É irremediável, né? Mas é bom, fizemos uma discussãozinha a respeito da questão estrutural. A gente sempre consegue puxar a nossa brasa pro nosso lado do materialismo, né? Que é o que nos interessa, porque depois que a gente bota a lente materialista para enxergar o mundo, né, do materialismo histórico e dialético, aí já era, maninho. Aí fudeu. Aí você não consegue mais ver o mundo de outro jeito, porque é muito superior, né? Quando você tem uma teoria boa, é difícil superar. E a teoria boa é aquela que consegue explicar mais bem o movimento do real, daquilo que é real, daquilo que existe. Quando você consegue perceber que a sua teoria é a que melhor explica, a gente se sente contemplado e a gente se sente empoderado, né, dessa ferramentaria de análise da sociedade. Então eu vos convido, venha para o mundo do marxismo, hein? Venha para o mundo do materialismo histórico e dialético e se liberte dos grilhões que te aprisionam, tá bom? Essa é a verdadeira espada do proletariado, a ciência imortal do proletariado. Venceremos, camaradas, venceremos até a vitória, sempre.